Eu vou falar um pouquinho sobre o meu trabalho. De alguns anos para cá, mais precisamente de 3 anos para cá, eu tenho me dado conta de algumas questões que são de extrema importância para o meu trabalho. E uma delas é que eu não me preocupo tanto com o tema que eu estou trabalhando. Então, existem momentos que eu estou falando da Alice, tem momentos que eu estou falando do corvo, tem momentos que eu estou falando da natureza, tem momentos que eu estou falando de diversas coisas diferentes, mas essas questões relacionadas ao tema não são questões as quais eu me preocupo, né? O meu trabalho, ele traz uma questão, 3 elementos base, né? Eu posso definir assim. Então, a primeira questão é a questão do procedimento, do método que eu uso, que nesse caso são estratégias que eu uso para desenvolver o trabalho. Então, eu posso citar, por exemplo, a estratégia do amanhecer, de criar uma regra e a partir dessa regra ir coletando imagens ou escrevendo. Eu vou criando procedimentos e métodos e isso vai fazendo com que eu consiga gerar uma quantidade de imagens, porque me interessam. Aí eu entro na segunda parte do trabalho, do meu processo, que eu acho que é de igual importância. Esses três elementos base, eles têm igual importância, e é a questão do movimento, né? Então eu gero muitas imagens, eu faço coleções, eu faço desenhos, eu penso muito a respeito do trabalho, vou fazendo os cadernos. Então todo esse movimento ele vai acontecendo sem eu pensar muito em estou desenvolvendo um trabalho XYZ. Não existe uma preocupação em fazer alguma coisa especificamente. Existe um processo que é o processo da minha própria vida, que é a maneira como eu olho para as coisas e que eu tenho as minhas experiências pessoais e que de alguma maneira elas se transformam em arte. Então são conexões que eu faço com o meu estudo da espiritualidade, são coisas que eu entendo que são relevantes para a minha vida aqui na Terra, para a compreensão do meu processo de encarnatório, e que a partir disso eu vou fazendo os meus trabalhos de arte. E o terceiro elemento base está na transcendência. E aqui nesse lugar eu penso o que está para além que está para além daquilo que eu posso ver a partir desses elementos que eu criei, dessas imagens, dessas coisas, né? O que resta, o que se amplia, o que se multiplica, o que se transforma, quais as conexões que eu faço. Então essas coisas todas estão nesse lugar da transcendência. Outra coisa que eu acho importante é que, assim, sempre que eu penso uma exposição, quando eu chego nesse lugar da transcendência e passo a coletar imagens, a pensar elementos que se encontram, que se cruzam, alguns elementos do mesmo lugar, outros de lugares completamente diferentes. Não existe uma preocupação assim com da onde vem, né, esses elementos. Existe uma combinação que em alguns momentos pode ter logo de início pode até ter uma ideia mais estética. Eu sou uma pessoa que tem uma preocupação estética, mas isso é meu, não é uma preocupação do meu trabalho, é uma coisa minha, né? Na verdade, não no estético, nessa maneira de pensar de uma coisa formatada, de uma beleza, mas muito mais de uma coisa
de algo que seja orgânico, que se relacione, que tenha um equilíbrio, vamos dizer assim. Então, assim, eu acho que uma das coisas mais importantes para entender o meu trabalho é compreender que as imagens quase nunca estão sozinhas, embora em alguns momentos elas sejam apresentadas sozinhas. Em outros momentos elas podem ser apresentadas de outro jeito. Eu também não tenho essa preocupação de que aquele trabalho é assim e ele só pode ser apresentado daquele jeito. Ele vai fazer quantas mutações eu achar interessante e vai estar sei lá, pode estar em vários trabalhos ao mesmo tempo, se eu entender que aquela imagem tem potencial para se conectar com outra. Então, eu acho que o mais importante para compreender um pouquinho o meu trabalho é isso.